Bendito seja o Senhor nosso Deus. Estamos aqui de volta, canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Você está no canal Rascunho DBD. E nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos jovens, lição de número 4, que tem como título A Liderança de Josué. Na lição de número 3 nós falamos sobre a liderança de Moisés, não é? A Bíblia diz que quando Deus tomou Moisés para si, ele chama Josué o seu sucessor. Naturalmente, era para ser assim sempre, mas nem sempre o sucessor está pronto, não é? Às vezes é o homem errado para o horário certo. E, na verdade, Deus não trabalha com errado. Deus trabalha com a coisa certa no lugar certo. Pelo menos nessa questão aqui, foi assim que Deus escolheu, não é? Nós vamos observar que na lição de número 4 da classe dos jovens, nós estamos estudando esse quarto trimestre, a liderança da Igreja de Cristo. É um material que tende a ser muito abrangente, porque ele trata de vários pontos cruciais da liderança do povo de Deus, e por que não dizer nos dias de hoje da liderança da igreja, não é? Eu estou escrevendo até um material, os bastidores, da igreja, os bastidores da igreja. Então já estou em pesquisa, estou buscando bastante material para futuramente estarmos lançando um livro, Por misericórdia de Deus, já temos 4 obras, e quero expandir mais isso, que Deus vai nos dando, nós vamos trabalhando isso aí, Muito bem, colocando no papel aquilo que temos embasado dentro da palavra de Deus, dentro da ordem sociológica, dentro da ordem escriturística, dentro da honestidade textual, enfim, tá certo? Muito bem. Exposto, voltando aqui, como foi a liderança de Moisés, de Josué? Quem era Josué? O que diz o livro que leva o seu nome? Essas e outras perguntas responderemos agora aqui no canal Rascunho DBD. Não saia daí. Se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe para que a mensagem de Deus chegue a mais pessoas, tá certo? Então nós vamos estar trabalhando essa proposta interessante do livro da pessoa e da liderança de Josué, ok? Vamos lá. Josué significa Jeshua, ou seja, o Senhor Jeová salva, Este é o significado do nome de Josué, Também chamado de Oséias, no capítulo 1, versículo 8 do livro de Números, filho de Num, que está escrito lá no capítulo de número 33, versículo de número 11, príncipe da tribo de Efraim, que em primeira ele destacou-se como um dos mais fiéis companheiros de Moisés, Primeira Crônicas, capítulo 7, verso 27, E nós vamos ver que ele se destacou como um dos fiéis companheiros de Moisés, tá certo? Bom, podemos observar que em Êxodo, capítulo número 24, no seu verso de número 13, Êxodo 32, verso de número 17, é um daqueles espias fiéis que retornou da missão, Em Números capítulo 13, no seu versículo 26, e capítulo 14, verso 38. Na realidade, Josué nasceu no Egito no tempo que seus pais e seu povo estava escravizado sob domínio do Egito, No tempo que ele estava ali sob domínio do segundo faraó, Então aquele que não conhecia Josué, aquele que não conhecia José, ou melhor, em Êxodo capítulo 1, versículo de número 8. Então, quando foi criado no Egito, a força da escravidão egípcia, ao tornar-se um jovem, foi feito um trabalhador escravo,
um dos mais interessantes episódios que vamos ver na vida de Josué é a oração que fez com que o Senhor detesse o sol, né? Em Josué 10, versículo 12, né? Ao fim da vida, após sortear Canaã conquistada entre as tribos, né? Josué capítulo 14, e despede-se do povo e morre na idade de aproximadamente 110 anos. Isto vamos ver no capítulo de número 23, versículo número 24. Segundo a leitura rabínica, o Talmud, né, diz que Josué, ele escreveu todo o seu livro, exceto os 5 últimos versículos, né? Os 5 últimos versículos, segundo o Talmud diz isso, né? Que foi escrito durante o tempo do que Raabe vivia. Isso você vai ver em Josué capítulo 6, versículo 25. Israel agora, ele estava pronto para tomar posse da terra de Canaã, né? E cumprir a missão de testemunha das nações com a sua unidade e defensor da lei, da palavra de Deus e da lei de Deus, né? Então, nos livros, dentro de Josué, começa a série dos livros históricos. Termina Deuteronômio, logo em seguida, termina Deuteronômio e Pentateuco, logo em seguida começa a seção de livros históricos, né? E Josué é o primeiro livro dessa seção dos livros históricos, ok? Desde a morte de Moisés até a morte de Josué, cobre um período de cerca de 24 anos, né? Que data-se de 1451 a 1427 a.C., né? Essas datas, como eu sempre digo, nunca se bate martelo, sempre é aproximada. Acontece que no capítulo 1 até o capítulo 5, acontece a entrada na terra de Jericó, na terra da promessa, no caso. A terra é subjugada, no capítulo 6 até o capítulo 12. No capítulo de número 13 a 22, a terra é dividida. No capítulo 23 e 24, Josué se despede, entendeu? Então, na entrada da terra, no capítulo 1 até o versículo 5, aí nós vamos ver a instrução e a comissão de Josué, Raabe e os espias, a passagem do Jordão, né? Os dois memoriais postos ali para marcar, que memória quer dizer lembrança, obviamente, né? Então, e ali houve também a primeira Páscoa, né? Entre aqueles povos. Então, quanta terra deveria possuir os israelitas? Quantas terras deveria possuir os israelitas, né? Que verdade espiritual vai ilustrar isso em Mateus 19, versículo 29, não é? E a resposta dela está em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 3. Como Josué queria orientar agora, né? Como ele seria orientado agora, ou melhor. Então nós vamos observar que o Senhor revela a sua vontade por meio de visões, sonhos e aparições angelicais, ou seja, teofania, né? Mas de agora em diante, né, seria por meio da palavra escrita, que se deveria lembrar das 2,5 tribos, né? Que espécie de mulher foi Raabe? O que a salvou? São perguntas que estão inseridas dentro do livro de Josué. Mas não vamos falar só do livro, né? Porque, na verdade, o texto, a lição fala da liderança, mas trazendo o escopo desse maravilhoso livro que recomendo que os irmãos leiam. A leitura bíblica proposta aqui está em Josué, no seu capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Tudo que eu falar aqui vai estar esboçado dentro desse texto. No tópico 1, a lição está escrita assim, no tópico de número 1, né? O sucessor de Moisés. A escolha desse sucessor é uma escolha divina, não é? Aí tem também a continuidade da história. O Senhor deixa claro que por mais importante que viesse ser a liderança de Josué, seria a continuidade de uma história, né, já em andamento, na qual Moisés havia contribuído. E aprendemos com essa verdade que o líder escolhido pelo Senhor não pode tentar apagar a história daqueles que lhe antecederam. E isso é um contraste muito grande
nos dias de hoje, porque é o que mais faz, parece prefeitura, né? Chega não precisa fazer nada no templo, ou enfim, eles já mudam tudo, muda grupos, bagunça tudo, é um negócio absurdo, né? E logo a igreja está vazia, só com ele dentro, a pulso reclamando, né? E ainda diz que o que não estava, ainda usa um texto totalmente equivocado, dizendo aqueles que não estão entre nós é porque não era nosso. Como que ele morreu na cruz, ou aquele povo é propriedade dele. Negativo, meu querido. Uma liderança próspera tem que chegar na terra, aprender com quem tem que aprender, obviamente, mas dar continuidade na história. Se a igreja está em crescimento, dê continuidade na história de crescimento. Se a igreja tem um histórico ruim, que trocou, mudou porque Deus precisou fazer a mudança, colocar um líder dinâmico, então dê continuidade ao que está sendo feito, que está sendo proveitoso, aqueles que estão trabalhando. Caso contrário, a sua estadia será pífia e a sua história não será escrita, né? Se apagou a história dos outros, não tem como escrever a sua, visto que a história que já estava sendo escrita foi apagada. Então, o líder precisa ter a continuidade da história, né? Então, o sucessor de Moisés foi uma escolha divina. O texto é muito claro. Depois da morte de Moisés, Josué assume. Josué capítulo 1, versículo 2, né? Que Deus fala com ele. Então, é importante ressaltar que o Senhor foi quem fez a escolha, ao perceber que nos dias de sua vida estavam aí falando de Moisés, pediu que o Senhor apontasse aquele que seria o seu sucessor. Põe um homem sobre esta congregação. Está escrito no capítulo de número 27, versículo de número 15 a 17 de Números. Então a preocupação de Moisés não foi com a proeminência como líder, mas com o povo de Deus. Então Moisés preparou um sucessor. Olha, e que sucessor, né? Mas houve um preparo, estava ali servindo a Moisés, servindo a Deus sob a liderança de Moisés. Então, como ele tinha sido criado no Egito, conforme eu já disse, né? No final da vida, né, dele, está escrito, ele se despede do povo e morre com aproximadamente 110 anos de idade. Josué 23, versículo 24. A atuação de Moisés, de Josué, ou melhor, de Josué, diante dos hebreus foi muito brilhante. Ele se revelou como um exímio líder. Primeiro, nós temos algumas observações a fazer. Deus leva Moisés, que era um homem manso, e deixa Josué, que chegou a hora da conquista. Então precisava de alguém que tivesse fibra, que fosse mais valente, que fosse homem da espada. Moisés, homem de paz, e Josué foi o homem da espada. E Deus escolheu o homem certo para o lugar certo, na hora certa. Não é? Deus não escolhe errado. Deus não errou na escolha. Se ele fez a escolha, ele sabe por que fez, como fez e o que fez, né? Então Moisés, ele se revelou um exímio líder, um estrategista militar, mas não confiava apenas em suas dotes. Na verdade, Josué foi um exemplo de alguém que mesmo disposto de conhecimento, dispondo de conhecimento, ou melhor, não deixava de buscar a orientação de Deus, né? Nós vamos ver que todos os líderes têm altos e baixos. Ele também teve os seus problemas, naqueles problemas lá de Ai, no capítulo de número 6, capítulo 7, capítulo 8, não é? No capítulo 8 já se resolve, né? Mas o problema de Ai é onde ele subestimou os seus inimigos, não é? Ouvindo os conselhos que não era para ouvir, visto que Deus já tinha dado a estratégia toda, não é? Visto que Deus já tinha dado a estratégia. Também não pôde, Deus deu a orientação para que tirasse do meio do povo a anátema, e aquela anátema estava sendo suportada, sendo segurada, sendo propagada por um moço, né, que a terra sucumbiu, né? Deus mandou que pegasse Acã, né, matasse Acã, eliminasse e ainda queimasse, né? Foi assim que aconteceu, né? Um negócio drástico na vida de uma pessoa que estava escondida, infiltrada. Às vezes o líder confia, tem alguém na equipe e tem alguém infiltrado fazendo
tudo ao contrário. Deus está trabalhando, orientando, o líder está seguindo as orientações de Deus, mas de repente tem algo que Deus não se agrada, porque tem alguém ali com cunhas escondidas, tem alguém ali fazendo, tramando mal, fazendo coisas erradas. Deus não tolera Acã, ponto. Porque Deus diz, tá em tal lugar, Deus sabe tudo, conhece endereço, não há como se esconder das mãos e da grandeza do grande e poderoso Deus, Não há como esconder, da sua presciência, não há como esconder da sua onipresença, da sua onipotência. São atributos que só Ele tem, atributos incognoscíveis, certo? Só Ele tem. Então não há como se esconder disso. Então, dentro da biografia de Josué, nós vamos ver que ele foi um guerreiro, Ele, na ocasião, ele foi um guerreiro, enfrentou seus embates, lutou pelos seus ideais e pela sua nação, Ele, ao lutar, ele defendeu os próprios interesses e os das nações, e acima de tudo, os interesses de Deus, que eram cuidados de Deus. A luta fazia parte do plano de Deus que estabeleceu para Israel. Então, por isso que Deus tinha colocado Josué, porque ele já era chefe do exército, enfim, e ali ele era um homem que tinha estratégia, tinha traquejo com a espada, Então Deus escolheu o homem certo, na hora certa, para o lugar certo, ok? Então ele vive e morre por um ideal que era único, o risco, e era um risco necessário isso, Sair ferido numa batalha era algo normal, ele tinha essa consciência, e na guerra sempre houve necessidade de estratégia de combate, Um soldado corajoso não olha para o tamanho do seu oponente e nem para a quantidade de inimigos. Ele parte para cima, porque precisa. Vai chegar o tempo que o período de lutar acaba, As forças acabam, a estratégia falta, Então o momento era agora, era aquele tempo, aquele período, Qual a lição que Josué, apresenta? Quem devemos evitar embates? Primeira lição, que devemos enfrentar os nossos embates, nossos erros, Não podemos amedrontar e se acovardar diante das lutas que tem que enfrentar, A segunda lição que vamos observar é que as lutas interiores ou existenciais devem rejeitar a luta contra os pensamentos impuros, negativos. O líder deve rejeitar a luta contra os sentimentos de mágoa, de ódio, de orgulho, de ressentimento, desse negócio chamado holofotite, que é um problema de ódio, de mágoa, de orgulho, Isso deve ser totalmente deixado de lado, porque isso vai atrapalhar na caminhada e na execução do projeto. E o que Deus quer fazer é cumprir com o projeto que Ele tem para a vida de cada irmão, de cada líder, de cada jovem, de cada senhor, de cada senhora, enfim, mas especificamente na liderança, Lutas exteriores, Deve lutar e combater a injustiça, todos contra os inimigos do casamento, lutar contra as críticas que recebe, lutar contra as dificuldades humanas e materiais que se colocam no caminho, ok? No campo de guerra, nós podemos ser ferido ou morto. Alguns líderes são mortos espiritualmente, ministerialmente, foram feridos por pessoas ou por situações. Outros ficaram feridos e estão fora de combate. Outros soldados feridos podem morrer. É imprescindível que espiritualmente seja curado, Precisa ser. É imprescindível que seja espiritualmente curado. Então, primeiro, deve ter preparo espiritual, bíblico e teológico, o líder. Deve também estar de posse da armadura de Deus, Da sua armadura, Então, agora é o líder servo. O líder servo, o jovem Josué, ele acompanhava Moisés e aprendia com ele, Ele cuidava das coisas do tabernáculo, ele era responsável, dedicado, era zeloso,
né? E além de um grande soldado, ele tinha incumbência com as coisas espirituais, cuidava das coisas de Deus, né? Fica evidente a devoção e a submissão e a obediência de Josué aos seus superiores. Então, nessas lições nós vamos aprender que o líder precisa aprender sempre. Não pode ser limitado ou medíocre. Ele precisa conhecer mais do que o seu ministério, mais sobre o seu ministério, e sobre isso está na Bíblia, né? Sobre isso vai ter que buscar na palavra, né? Precisa ser compreendido em 3 níveis. Por exemplo, com Deus, primeiramente, com o seu ministério. Ele precisa ser comprometido em 3 aspectos. O líder precisa ter comprometimento em 3 aspectos. Primeiro, comprometimento com Deus. Segundo, com o seu ministério. Terceiro, com a sua própria consciência, né? A consciência não tem preço. Não podemos ser profanos como Esaú, o famoso com o jeitinho brasileiro, né? Não podemos ser assim. Então, o líder deve ter cuidado e zelo com as coisas de Deus, né? Primeiramente, cuidar de sua vida espiritual. Segundo, sendo um líder comprometido e aplicado. Terceiro, cuidar do patrimônio, que a tenda era usada para servir, que é usada para servir a Deus e as pessoas. Não podemos quebrar o patrimônio, né? Emprestá-lo, apropriá-lo dela, sujá-lo ou danificá-lo, né? Precisamos ter cuidado, porque a obra, as coisas é de Deus, né? O líder é sujeito a seus superiores, né? Não existe ninguém que não esteja na tutela de alguém. Sempre. E foi homem, tem que estar tutelado por alguém. Ponto. Você hoje pode ser um grande líder, mas alguém está sobre você está sobre a tutela de alguém. Pode ter certeza, isso é um fato, porque ninguém é líder sozinho, ninguém é egoísta ou poderoso o suficiente. Pelo contrário, né? O líder é sujeito aos seus superiores. Então Josué, ele seguia as ordens de Moisés e por sua vez recebia de Deus, né? Então Josué teve boa relação com seu líder, né? Diferentemente de Coré, Datã, Abirão, que se rebelou contra Moisés, né? E a Bíblia nos dá a resposta dessas personagens medíocres, né? Que eu acabei de citar. Exemplo de Datã, de Coré ou Corá, né? E Abirão. Josué, além de servir a Deus e servir a Moisés, ele era leal. A fidelidade é uma marca, né, importante na liderança dos seus caminhos. Um dos seus caminhos de sucesso. A lealdade tem relação com honestidade, verdade, sinceridade, compromisso com as alianças firmadas e respeitabilidade. Com todo líder é desafiado a ser leal a Deus, né, aos seus princípios e aos seus líderes e liderados, né. A primeira referência que vamos observar faz parte de Josué, remete no momento do qual ele estava obedecendo a ordem de Moisés para que lutasse contra os amalequitas, né. Vamos ver isso em Êxodo capítulo de número 17, verso de número 8 a 16, né. Somente que sempre que Josué, o melhor, é citado, ele aparece junto, né, de Moisés. Vemos um relacionamento e respeito, obediência, perseverança, né, e compromisso. Então Josué também demonstrou interesse pelas coisas espirituais e compromisso com o seu líder e o seu povo. Então Moisés compartilhou a sua glória, da glória que recebeu de Deus a Josué. Moisés compartilhou da glória que recebeu de Deus com Josué. E esta glória fez com que toda a congregação, né, obedecesse a Josué. Números capítulo 27, versículo de número 20. Então o líder não pode ter medo de repartir com seus líderes ou seus liderados aquilo que recebeu do Senhor, não é? Deus confirma a liderança de Josué perante o povo, e o Senhor também animou e encorajou a Josué, pois a sua missão seria árdua, né? Seria uma tarefa dura, pois e não poderia temer e nem desanimar, conforme está escrito em Josué 1, versículos 6 e 7. Então, a lealdade de Josué a Moisés lhe rendeu bons e duráveis frutos, né? A maioria, e por sua sabedoria e liderança,
seja leal ao Senhor e aos seus líderes, né? O líder certo no tempo certo, né? Quem foi Josué? Já trouxe aqui um escopo e a Bíblia fala, não encontramos muitas referências a respeito dele, né? Mas e da sua família. Josué, sabemos que era filho de Num. Em Números 16, em Números 13 e 16, faz essa referência. Seu nome era Joshua. Joshua, que significa Jeová é salvação. Também já disse isso, né? E assim sucessivamente, né? Josué e o seu tempo, né? O desafio de um líder de enfrentar sempre são inerentes ao tempo que ele vive. Isso não foi diferente na vida de Josué. Ele assumiu a liderança em um período em que os hebreus ainda não tinham adentrado na terra prometida, um tempo que iria exigir muitas batalhas. O primeiro obstáculo que Josué teve de enfrentar foi o Rio Jordão, que estava à sua frente. Mas Deus o fez vitorioso, confirmando e aprovando a sua liderança. Todo obreiro tem que passar por esses crivos de Deus para que seja testado, né, na liderança e seja aprovado consequentemente. No terceiro tópico, terceiro subtópico do segundo tópico, diz assim: Josué, o líder certo, na hora certa. Então, o tempo no qual Josué teve à frente do povo de Israel, ele exigia um líder, o povo de Israel exigia um líder, suas características como seu ímpeto, né, de guerra. Então, o povo e a história pertencem a Deus, né? Isso implica em afirmar que Ele é quem controla tudo, né? É Deus quem cuida de tudo. É Deus quem controla tudo, né? Deus sabe qual líder ideal para um determinado tempo e Ele também sabe quais as pessoas pode contar para a sua obra, para que sua obra continue sendo realizada e avance, não é? Então, a pessoa de Josué, sua família, como já vimos algumas características da personalidade de Josué, né? Nós vamos observar que há algo mais ainda para ser destacado, a forma que ele liderou sua família. Não sabemos o nome da sua esposa nem de seus filhos, contudo sabemos que ele era temente a Deus. Eles eram temente a Deus. Deus, ele mesmo afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi Josué quem disse, não é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então podemos observar que Josué, como todas as pessoas, também tinha imperfeição, né? Já estou no terceiro tópico, né? Ele também tinha imperfeição. Diante de Deus, do Senhor, Josué teve muitas incertezas, né? E até receios, pois o Senhor confirmou o seu chamado, dizendo: esforça-te, tem bom ânimo. Josué 1:6. A incerteza e o receio não são sinais de fraqueza, mas mostra a sua humanidade, né? A consciência, suas limitações. Então, a maior confirmação do seu ministério é a vontade de parar, né? Quando você sente isso, você tem certeza que o chamado de Deus, ele é perene na sua vida. Ele o chamou de fato e de direito, não é? Então, precisamos ter cuidado para entender a voz de Deus quando Ele nos chama, né? Quando Ele nos autoriza, quando Ele nos aponta para fazermos a sua vontade, ok? Então, quando o homem está numa luta e quer parar, nós podemos observar que aí este homem precisa sim de Deus, ok? Dentro dessa proposta, nós vamos observar que dentro do contexto da sua liderança, Josué, ele demonstrou também ter imperfeições, né? Visto que perfeito é só Deus, né? Então, ele também demonstrou aqui as suas nuances, né? Seus altos e baixos. Isso faz parte da humanidade, né? Faz parte da humanidade do líder. Então, podemos aí constatar tal verdade. Josué,
não consultou a Deus. Outro fato da evidência das imperfeições foi que Josué foi, quando ele não consultou ao Senhor, ele fez uma aliança com os gibeonitas, no capítulo de número 9, verso de 1 a 27. Isto foi uma tragédia, foi um prejuízo. Contudo, acreditamos que seu maior erro não foi ter preparado o seu sucessor. O seu maior erro foi não ter preparado o seu sucessor. Isso ficou sim marcado. É um exemplo de um líder, que trabalhou sozinho, um líder improdutivo, né? Foi muito bem nas suas empreitadas, mas não escolheu um sucessor, né? Mesmo Deus falando com ele, que estava com ele, ele não escolheu o sucessor, né? E assim sucessivamente. Isso fica evidente quando Moisés, na resposta de Moisés, ele diz assim: tu tens ciúme de mim? Josué teve que aprender no meio do povo de Deus que há espaço para todos exercer os dons e os talentos, né? Então Josué não era perfeito, mas isso não anulou aí os planos de Deus para a sua vida. A liderança não isenta o líder de cometer falhas, né? A liderança não isenta o líder de cometer falhas, né? Então Josué consultou o Senhor e, de fato, aí nós vamos ver que é evidente as imperfeições que foi quando ele consultou o Senhor e fez uma aliança, não consultou o Senhor e fez uma aliança com os midianitas. E não só foi isso, o pior erro dele foi não preparar um sucessor, né? Grandes líderes preparam e deixam os sucessores. Moisés deixou Josué, Elias deixou Eliseu, né? Eliseu deixou Ageu, Jesus deixou seus discípulos, Paulo preparou e designou Timóteo, né? E por sua vez confiou a homens fiéis e idôneos. Depois da morte de Josué, ele se instalou um terrível período de apostasia e idolatria. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Olha o prejuízo aí de não ter um líder, não é? Porque ele morreu e não deixou ninguém. Deus abençoe todos, que o Espírito de Deus continue falando e trabalhando nos nossos corações, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço aos jovens da nossa igreja, um abraço a todos, principalmente em especial jovens e a juventude ali do Jardim das Nações, aqui em Guarulhos. Hoje estamos na avenida, não é? Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na avenida Papa João Paulo I, número 177, Guarulhos, São Paulo, né? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.